É muito bom poder estar na APAS Show, que a APAS Show é simplesmente a maior feira do mundo do ramo supermercadista, né? E eu disse agora há pouco para vocês e reforço. No ano passado, eu não vim com uma expectativa muito grande. Fala, pô, feira de supermercado? Vou ver lá bolacha, carne, saquinho de farinha, essas coisas todas, né? Aí eu me surpreendi, que a ignorância, em muitos momentos, ela te faz ter surpresas, né? E foi uma grata surpresa conhecer, Aninha, essa feira e saber como essa feira ela respira tecnologia, Exatamente. como respira estratégia de ação, como respira formas melhores de atender cada vez melhor o consumidor que está lá na ponta, né, Aninha? Exatamente, como precisou também acelerar esse processo de crescimento, de tecnologia nos últimos anos por causa da pandemia. No evento do ano passado a gente falou muito sobre isso, sobre essa adaptação maluca, rápida que precisou acontecer, e eu imagino que esse ano isso também deve ser um dos temas. A gente vai falar sobre isso com o diretor-geral da APAS, o Carlos Corrêa, que está com a gente aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, montado na APAS Show. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, Carlos. Uma boa tarde para o senhor. Carlos, seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil, viu? Muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço a honra de estar com vocês aqui. Então, uma boa tarde, Ana, uma boa tarde, Joel. Obrigado. Nós estamos aqui à disposição para os esclarecimentos do setor supermercadista, que está fazendo a maior feira de supermercados do mundo e a referência das Américas em alimentação. Não, eu me surpreendi com esse número aqui, ó, 14 bilhões de expectativa mesmo, de movimento aqui, só na feira, só nesses dias. A ideia é que sejam gerados, feitos negócios aí, nessa quantia toda aqui, 14 bilhões, ô Carlos, é impressionante esse número. É exatamente isso, porque o nosso setor, ele fatura no Brasil 704 bilhões. Então, quando nós falamos de 14 bilhões, nós estamos falando de negócios gerados da ordem desta semana que há nesse network, toda essa discussão de planos de negócios entre a indústria brasileira de alimentação e além de alimentos, que é o tema da feira, e também os supermercadistas de todo o Brasil e de 22 países que estão participando da feira. É bastante coisa mesmo. Agora, como é que está a expectativa para vocês em relação ao crescimento do setor para esse ano? Imagino que é uma expectativa de crescimento, mas tem uma série de desafios que vocês precisam superar. A questão, por exemplo, dos juros altos ainda, a expansão do setor que está acontecendo em todo o bairro. A gente vê dezenas desses mini mercados aparecendo. Isso é um indicativo para a gente, pelo menos, que não é do setor, que está olhando de fora, de que o setor está em um momento bom. É isso mesmo? Sim, nós trabalhamos com os produtos básicos de consumo das pessoas. Elas não têm como não consumir esses produtos. Logo, quanto mais estabelecimentos comerciais tiverem, mais próximos dos consumidores nós estamos. Logicamente que há um desafio de renda no Brasil. Cada vez que o desemprego aumenta, nós sentimos que as pessoas fazem uma substituição de produtos, chegando ao ponto, inclusive, de suspender a compra de determinados itens e indo para o básico do básico. Os lácteos são os principais afetados, né, ali de cara, né? Queijo, iogurte, né? Que são caros e as pessoas acabam trocando, deixando de consumir mesmo. Até essa questão dos são caros, nós estamos falando de produtos que vêm do agro. Então, existem as questões de intempérie, existem as questões de valores internacionais, de commodities, que estão além do controle do Brasil. Então, a gente precisa entender e cada vez mais confiar nas informações do que está acontecendo naquele momento na economia e no desenvolvimento do agro desses produtos, para que o consumidor possa fazer uma compra do que está mais disponível. Aí o preço cai. Não tem como. Então, muitas vezes a pessoa fala, o leite nesse momento, e não dá para substituir leite. Mas, poxa, vamos buscar uma alternativa, vamos buscar o iogurte mais barato, vamos buscar o iogurte, vamos mixar mais estabelecimentos. Nós temos uma capilaridade de lojas de supermercados muito grande. O consumidor, ele deve sim buscar a melhor alternativa para ele, para que caiba no bolso dele. Carlos, nesse seu comentário me surgiu uma dúvida aqui. Você ouviu eu dizer agora há pouco que o alimento que é consumido aqui em São Paulo, ele sai lá da roça, que nós temos uma realidade hoje no Brasil
de quase 70% de tudo que é produzido no agro vem de agricultura familiar, de pequenos produtores. E há uma distância muito grande, a menos que eu esteja enganado, do produtor rural para o ramo supermercadista, porque normalmente há um intermediário ali no meio para fazer essa ponte. Independente dessa distância, desse distanciamento, a necessidade de vocês aqui, ela é enviada para o produtor que está lá na roça para que ele consiga fazer algumas modificações para melhor atendê-lo e, consequentemente, atender melhor o cliente final? As demandas que vocês têm aqui na ponta, elas chegam de alguma forma para o produtor rural? Com certeza, Joel. Cada vez que acontece um fator de ter um produto que acaba tendo um preço por uma questão de falta, de quebra de safra, é natural que o setor se movimente para buscar essa alternativa e disponibilizar essa alternativa no próprio supermercado. E isso a gente vê muito aqui na APA Show. Nós temos a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, que trouxe produtos artesanais e dos arranjos produtivos da economia, da agricultura familiar do Estado de São Paulo. E nós temos também um estande do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com foco total em agricultura familiar. Então, o evento, o supermercadista, ele dá espaço para esses fornecedores, porque isso traz um poder de barganha muito maior para eles. Se ele tiver mais empresas ofertando o mesmo produto, é natural que a negociação dele seja melhor em prol dele, enquanto empresa sustentável, e do próprio consumidor. Dada essa capilaridade que existe, os supermercados competem muito entre si. Quando há uma redução de preço na indústria, pode-se pensar, o supermercado vai manter a margem. Não tem problema, o consumidor vai atravessar a rua e comprar em outro. O supermercadista sabe disso, ele precisa ter a preferência do consumidor. O consumidor hoje é quem tem a importância no segmento e tem o poder. Aliás, você falou dessa palavra, né, capilaridade. Antigamente a gente brincava em São Paulo que comum pra gente lá na firma também, Exatamente. Né? Mas antigamente a gente brincava aqui em São Paulo, quando algum estabelecimento fechava, algum lugar sumia, aparecia uma farmácia. Hoje é um mercado, né? É impressionante. Posto também. Perto da minha casa, por exemplo, tem 3. Numa distância de 200 metros para cada um deles. Eu acho, para mim, é um exagero. Daquele Oxi lá? A gente chama de Oxo, eles falam que é Oxo. E aí cada um chama de um jeito. Mas qual que é a lógica disso, né? De você colocar tantos pequenos supermercados próximos? Isso se sustenta a longo prazo ou o setor já entende que não, que é uma coisa de momento? Eu posso falar uma coisa que é da minha época, então vocês não vão entender. Mas vocês já jogaram War? Já. Todo mundo jogou War. Nós colocamos na mesa o tabuleiro e vamos colocando os nossos exércitos. Sim. E temos os nossos objetivos. Uhum. O jogo, ele demanda um tempo para começar a amadurecer. Mas chega uma hora que a gente fica... Poxa, o meu objetivo é a América do Norte e eu estou aqui cheinho na Austrália. Eu tenho que ir para os dados, para 3 contra 4. O que acontece? O supermercadista, ele está investindo sim, porque ele acredita que o Brasil vai melhorar, ele acredita que as pessoas podem consumir mais produtos, então ele está colocando seus exércitos. A competição hoje está muito forte, com um aumento de renda, com um aumento de crédito, com uma massa salarial maior, as pessoas vão poder consumir o que elas querem. Desta maneira, o consumidor vai ter o supermercado próximo. Então, a lógica é essa. A lógica é uma lógica de investimento. Mas tende a continuar aumentando, então. A gente não chegou ainda num teto de espaço para esses mercados surgirem. Depende do local, Ana, porque tem alguns lugares que o imobiliário não permite que você abra determinado tipo de loja. Então, grandes operações na cidade de São Paulo, o metro quadrado é muito caro. Verdade. Então, você tem que buscar alternativas. Então, talvez já haja um processo de atendimento destas áreas. Em contrapartida, há uma opção de outras cidades. E pelo interior, você tem cidades pequenas que, de repente, não suportam uma estrutura de um hipermercado, de uma loja de atacado voltada ao varejo. Mas estas empresas buscam estruturas express para atender estas cidades, porque é o que sobrou para o atendimento. Então vai continuar sim, mas não obrigatoriamente, neste formato de grandes operações e da mesma forma que nós tivemos os hipermercados sendo desenvolvidos nas marginais. Hoje não há mais esse espaço nas marginais.
Ô Carlos, uma outra dúvida. Me lembro bem que nas entrevistas que fizemos aqui no ano passado, nós focamos muito para a pandemia e as mudanças que aconteceram na pandemia, principalmente ligadas à internet. Os supermercados tiveram que se adaptar a isso, os que não praticavam a venda pela internet cresceram muito nesse nicho, né? Qual que é a principal mudança, na sua opinião, para a APAS Show agora, 2023? Porque no ano passado, repito, nós falamos muito do crescimento na internet. Agora, o que seria o destaque para você do segmento? É importante entender que nós tínhamos uma posição durante a pandemia de que o e-commerce iria tomar todo o lugar da loja física. O que nós entendemos hoje é que aquela loja física existente, analógica, tem que se tornar uma loja digital. E o que faz com que as pessoas, em vez de comprar no celular dando um clique, levante e vá numa loja? A capacidade que a loja tem de gerar experiências, a capacidade que a loja tem de prestar atendimento. Então, a tecnologia que está sendo imposta nas lojas, ela vem para a comodidade do consumidor. E com um adicional, aqueles funcionários que de repente têm que sair de uma área, a operadora de caixa que trabalhava no supermercado, e de repente agora eu tenho self-checkout, eu teria 6 operadoras, eu tenho 6 self-checkouts. Eu vou precisar só de 2 operadoras para conduzir aqueles 6. O que é self-checkout? Self-checkout é o atendimento da pessoa automático. A pessoa mesmo passa a compra dela. Tá. Eu sou atendido certo? por uma moça muito amável. Isso. Eu vou sábado cedinho e domingo eu abro o supermercado praticamente, porque a gente acorda muito cedo, eu e a Aninha, para seguir na nossa jornada. Então no final de semana não tem como ser diferente. Aí eu vou lá no mercado e fico esperando ele abrir para comprar o pão, a mortadela que eu gosto e algumas coisas para fazer o almoço. Aí eu vou lá no self-checkout. Self-checkout, E a moça me ajuda lá para pesar uma fruta e tal. Autoatendimento. Autoatendimento. Você precisaria flores, 6... compro flores também para colocar na casa. 6 caixas, 6 operadoras de caixa, 6 posições de trabalho, viram 2. Vai reduzir a mão de obra do supermercado? Não. Aquelas pessoas vão para o atendimento, porque o que diferencia eu comprar pelo e-commerce e comprar na loja é eu fazer a troca com as pessoas. Muitas pessoas não reclamam do caixa, porque elas querem conversar com a operadora de caixa. Então, nós temos que entender a evolução de tecnologia existente, que esta tecnologia deve ser sempre adaptada ao consumidor, porque eu tenho self-checkout. Se o consumidor não quiser, eu vou ter que tirar o self-checkout. Claro. Então, o supermercado tem que fazer um trabalho de educação e de apoio ao consumidor para que ele tenha confiança em passar suas compras lá, porque aquilo é uma prestação de serviço. Eu só vou no caixa convencional quando o self-checkout não está disponível. Perfeito. Quando está disponível, eu já vou ali na hora. Muito mais prático, mais rápido. Se precisar de uma ajuda, tem as atendentes. Sempre fica alguém de stand-by, né? Porque sempre pinta uma dúvida. Aí no domingo passado, eu fui lá, comprei o café, né? Montei as coisas para o almoço, pus até girassóis na casa. Espalhei. O supermercado hoje está assim, evoluído, te oferece tudo. Você compra de tudo. É Exato. Impressionante. Agora, a gente não pode deixar, Carlos, de aproveitar a oportunidade do senhor estar aqui para perguntar como é que te repercute para vocês, como é que chega para vocês essa notícia da mudança de política de preços da Petrobras e queda do valor do combustível. Porque a gente sabe que isso impacta também no transporte de cargas, transporta na questão do frete. Como é que vocês receberam essa notícia? O que nós entendemos é que há a cadeia de abastecimento, a logística... Nem você está sabendo, essa notícia saiu agora. A logística... Está num turbilhão aí, né? Ela é um ativo que nós temos. Porque muitas vezes eu vou lá e vejo uma garrafinha de água na prateleira do supermercado, né, na gôndola e no interior, na prateleira. Eu vejo isso lá e... Se não tem a água da minha marca, eu falo, pô, esse supermercado não tem a água da minha marca. Para esta água chegar aqui, houve um trabalho da indústria, houve um trabalho de logística, houve toda uma certificação de Anvisa para que ocorra aquele produto naquele lugar. Então, isso é um ativo. Toda vez que você mexe em qualquer componente da cadeia, há impactos. Então, se há uma redução do preço do combustível,
nós temos que ver o quanto tempo essa redução irá continuar. Porque senão é capaz de a gente fazer um movimento e o consumidor não entender esse movimento. Então é importante que a gente entenda toda a cadeia e o que é mais importante é ter o produto 10 centavos mais caro ou não ter o produto. Então a gente tem que atentar para esse tipo de coisa também, porque tempo é dinheiro para os consumidores também. Claro. Carlos Corrêa, diretor-geral da APAS, muito obrigado por nos atender aqui, parabéns pelo trabalho, é sempre um prazer estar aqui, viu? Conte sempre com a gente, viu, diretor? Obrigada. Eu que agradeço e quero mencionar que o trabalho do Grupo Band de televisão na APA Show está sendo um espetáculo. Eu tenho recebido muito recall por parte das pessoas que assistem vocês na rádio, na TV, na internet, falando da parceria que o Grupo Band fez com a APA Show. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado a Obrigada, você, senhor. até logo. Bom trabalho. Vamos pro